se eu tenho algum sentimento por algo ou por alguém que por alguma razão é inaceitável para mim, é incompatível com os meus valores, com as minhas crenças ou com a imagem que eu quero passar para o mundo, a minha mente cria um mecanismo de defesa que chama formação reativa. O que significa essa formação reativa? A mente oculta o real sentimento, aquele sentimento às vezes que não é aceitável, pelo oposto, mas pelo oposto exagerado. Então, por exemplo, uma criança onde ali o pai ou a mãe, vamos pegar a mãe, tá fazendo alguma coisa que tá gerando muita raiva na criança. Só que ali nos valores, nos ensinamentos daquela família é proibido, ou não é proibido, ou é feio, é errado sentir raiva do pai e mãe, e sentir raiva gera muita culpa na criança, então vem a formação reativa, onde a mente, né, o mecanismo de defesa esconde a raiva e a criança tem um comportamento oposto exagerado. Por exemplo, ela vai lá e de forma exagerada começa a tratar a mãe com muita gentileza, ou dá presentinho, ou faz muito agrado, ou faz muita gracinha para tentar agradar. Por trás desse comportamento exagerado, provavelmente está uma raiva reprimida que ela não se permite sentir por algum motivo. E na vida adulta, a gente faz isso diversas vezes, porque muitas vezes a gente não expressa ali o que a gente está sentindo pelas pessoas ou pelas situações, porque ou às vezes não é aceito, ou às vezes vai sujar a nossa imagem, ou às vezes a gente tem muito medo de julgamento, de reprovação, de rejeição, pode ter motivos diversos, mas sempre que você estiver agindo ou sentindo de forma exagerada uma emoção que aparentemente é positiva, você pode desconfiar que algo aí se esconde por trás disso, tá? Porém, esse mecanismo de defesa, embora muito útil em alguns momentos, e todos nós usamos de alguma forma, se ele for muito intenso e isso estiver acontecendo o tempo todo, às vezes pode ter falhas nesse mecanismo e às vezes dá algum lapso aí no processo. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito moralista e é muito forte nessa moralidade, nas ideias. Se isso persiste por muito tempo, de repente, em algum momento, ela pode ter um lapso nesse mecanismo de defesa e de repente ter um comportamento que destoa completamente de tudo que ela aparenta para as pessoas. E as pessoas falam, nossa, não acredito que fulano fez aquilo. A fulano fez aquilo porque provavelmente a defesa dele teve uma falha e aquilo que estava oculto veio para fora, tá? Então, é muito importante a gente ficar atento a essas questões para que a gente consiga reconhecer os verdadeiros sentimentos que estão dentro da gente, mesmo que esses sentimentos não sejam aceitáveis, para a gente conseguir de fato elaborar eles e se libertar deles, porque senão a gente não consegue se libertar, a gente fica refém desses mecanismos e mais hora, menos hora, eles vão aparecer. Às vezes aquela pessoa que se parece sempre muito gentil diante de uma situação muito boazinha e de repente ela tem uma explosão de raiva, ela tem um ataque ali, um surto e sai xingando todo mundo. E aí a gente fala, nossa, mas fulana é tão boazinha, tão equilibrada, o que foi isso? Isso foi alguma coisa que estava reprimida dentro dela, que a defesa não conseguiu mais segurar e que veio para fora. Então, para que esses conteúdos e esses sentimentos não venham para fora e nos peguem de surpresa e às vezes acabem causando um estrago na nossa vida, a gente precisa reconhecer para trabalhar eles, para de fato se libertar. Lembrando que esse mecanismo da formação reativa, ele é inconsciente. A gente não faz isso de caso pensado. Nossa, vou me comportar da forma oposta ou sentir da forma oposta para esconder esse sentimento aqui que não é legal. Não, a gente não faz isso pensando. Simplesmente acontece sem que a gente perceba. A gente não tem consciência
desse sentimento oculto, tá? A não ser que a gente comece a trabalhar esse autoconhecimento e essa percepção para investigar ali as nossas coisas mais a fundo. Senão, no geral, a gente não tem consciência de que está fazendo isso, a gente só simplesmente faz quando um mecanismo de defesa está atuando. Então, se analisa, reflete para que você se conheça um pouquinho melhor.